Então, hoje a gente vai conversar sobre esse livro que me encantou, que trouxe felicidade, alegria, tristeza, choque, insights, reflexões. Eu sou extremamente grata por ter seguido a minha intuição na época que eu comprei, apesar de ter visto alguns comentários um pouco negativos sobre o livro, e ter comprado e ter dado uma chance, porque é uma leitura incrível sobre a vida de uma mulher única. Eu acho que quando você termina de ler Clarice, de Benjamin Moser, a sensação que você tem é essa, é de que nós brasileiros tivemos a grande bênção, a grande dádiva de termos uma escritora que escrevia em língua portuguesa com tanta profundidade. Porque quando nós vamos observar o uso da linguagem na literatura brasileira, óbvio, nós temos nomes grandiosos, nós temos obras grandiosas, mas nada é igual a Clarice. E eu não estou tirando, gente, de Graciliano Ramos, de Machado de Assis, de João Guimarães Rosa, mas a Clarice, ela trouxe feminino para uma literatura que era profundamente masculina. E quando eu digo masculina, não digo necessariamente escrita só por homens, mas é a forma como você escreve. É o que você está olhando, para onde você está olhando. O homem, geralmente, o masculino, geralmente, ele vai olhar para fora. Então, ele vai se preocupar com a trama, com como as coisas acontecem do lado de fora, com a sociedade, com as regras, com a crítica social, mas o feminino, ele é para dentro, ele é introvertido, ele é introspectivo, e ela é a grande representante dessa literatura mais filosófica, mais emocional, mais imaginativa na literatura brasileira. Portanto, ela foi única, única, ela é única. E também como mulher, quando você vai conhecendo essa Clarice, que no início ainda nem existe, quando a narrativa começa, a Clarice ela ainda não tinha nascido, a gente acompanha toda a dor, todo o desespero, aquela corrida pela sobrevivência que os pais dela viveram na Ucrânia, uma Ucrânia constantemente invadida pela Rússia, enfim, né? Isso aqui não é um canal de política, mas eu acho que não estou falando novidades aqui. É uma Ucrânia que vivia oprimida ali pelo sistema, pelo fato geográfico de estar muito próxima a lugares assim muito quentes politicamente e territorialmente falando. Então, esses pais dela estavam tentando sobreviver com uma família enorme, né? A Clarice ela era mais nova, mas já tinha outras duas irmãs antes dela, e eles eram judeus em um momento, no momento mais perigoso para se ser judeu no início do século XX. É, e Clarice, quando nasce, ela nasce numa das piores situações, nos piores contextos históricos, políticos, sociais, humanos que se podia nascer. E porque Deus é incrivelmente maravilhoso, eu até me arrepio quando eu falo disso, essa menina, que na verdade não se chamava Clarice, era Shaya, né? Ela se torna Clarice quando eles vêm para o Brasil, e aí eles adotam nomes brasileiros, né? Com a língua portuguesa, e ela vem para o Brasil e ela vem se tornar essa contempladora, essa observadora da vida, da alma, das relações humanas a partir da língua brasileira. Porque a gente tem esses pensadores em outras línguas, em outros idiomas. Mas agora, desde que Clarice veio para cá e nos agraciou com a presença dela, e com o trabalho, com a escrita, com o sangue que ela suava, né, na sua narrativa, ali quando batia na, na máquina, escrevendo, ela nos
presenteou com também uma literatura brasileira, uma filosofia brasileira, né, escrita em português, escrita em português. Isso fez com que Clarice fosse chamada de estrangeirista, disseram que ela escrevia como uma estrangeira. Isso é algo que o biógrafo nos conta, né? Esse preconceito com uma linguagem mais metafórica, uma linguagem mais voltada ali para simbologia, até certo ponto também para essa coisa do universo emocional, do fluxo de consciência, muito mais do que para o enredo, para a narrativa e, enfim, para esse foco no mundo externo e nas relações políticas e sociais. A Clarice não estava interessada totalmente, né? Claro que sempre existe um pouquinho disso, mas a Clarice estava mais interessada na forma como nós vivemos e como nós vivenciamos individualmente, cada um de nós, a vida, do que necessariamente com esse coletivo de pessoas enfim, de vivências mais social-políticas. Né? Ela estava mais interessada no universo, no âmbito íntimo emocional do homem, da mulher, da humanidade, da criança. Ela escreveu para crianças. Então vejam que só nessa introdução eu já praticamente deixei claro para vocês que eu me apaixonei pela escrita, eu me apaixonei pela biografada. E eu acho que o Benjamin Moser também é apaixonado pela Clarice. Tá? Em inglês, o nome desse livro é Widest World. Mas em português eles colocaram esse Clarice vírgula. Eu tenho a sensação de que essa é uma grande carta de amor do Benjamin Moser para Clarice. O que não quer dizer que ele não vai pontuar aqui características complicadas da personalidade dela, como o egocentrismo, né? Sempre está muito dentro de si, ter dificuldades de estabelecer conexões sociais, né? Ela tinha um pouco de dificuldade com isso, ela era muito para dentro, né? Então, ele vai pontuar, mas em geral é uma obra muito delicada com as falhas e os erros da biografada e muito mais voltada para a literatura da biografada. Ele vai fazer grandes análises, ele vai escrever grandes análises aqui dos livros da Clarice em ordem cronológica, o que vai me ajudar muito, porque eu estou relendo algumas obras da Clarice e eu quero reler e ler em ordem cronológica. Então ele vai me ajudar bastante, porque ele faz algumas análises sensacionais aqui do texto, das intenções textuais da Clarice, da forma como ela utilizava as palavras. Então, digamos que é uma biografia literária. Não é só uma biografia, não é só te contar, olha, nasceu no ano tal, aí o pai era de tal etnia e falava tal língua, e aí foi para outro país no ano tal, 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 no lugar tal. Sabe aquela coisa meio jornalística? Que a gente, no jornalismo, você faz algumas perguntas, né? Quem, como, quando, onde, por quê, enfim. Não, esse não é o foco aqui. É, ele vai dar dados, ele vai trazer para você informações da vida dela assim mais técnicas, mas o foco é na personalidade muito diferente dela, que se destacava de todas as outras pessoas, nos acontecimentos que comporam essa personalidade diferente, porque ser diferente foi consequência de uma vida que já foi entregue para ela muito estranha, né? Ela já vem para esse mundo numa confusão. Então, ela teve que lidar com tudo isso no peito dela. Né? E o resultado era aquela criatura profunda, intensa, com aquele olhar que parecia engolir você. Quem já viu a entrevista da Clarice sabe do que eu estou falando. Então, esse é o foco dele, a literatura dela e essa personalidade, a parte psicológica da Clarice. Tanto que a gente também pode dizer que é uma biografia psicológica. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura e vamos conversar sobre Clarice, de Benjamin. Em termos de tamanho, essa é uma biografia pequena, na minha opinião. Eu tenho uma biografia do Churchill aqui que eu ainda não terminei,
Isso, gente. Vocês podem brigar comigo, porque eu peguei essa biografia tem uns 2 anos e eu ainda não terminei. Mas a biografia do Winston Churchill que eu tenho, ela é dessa grossura. É, fora a bibliografia, tá? Eu tô falando do conteúdo mesmo. Tem mais de 1.000 páginas. E a biografia do Van Gogh, que eu tenho aqui, tem mais de 1.000 páginas. A biografia do Fernando Pessoa tem mais de 1.000 páginas. Enfim, então, dentro desse contexto, uma biografia que tem de conteúdo mesmo, umas 440 páginas, é uma biografia curta. Então, é uma biografia que só pelo tamanho você já vê que ele não vai se propor aqui a ficar falando todos os mínimos detalhes da vida da Clarice. Ele vai focar nos detalhes importantes. Então, por exemplo, ele começa de uma forma muito literária, muito ritmada, sabe? Muito gostosa de você ler. Parece que você está lendo uma ficção, um romance. Ele começa a falar dos pais da Clarice, da cultura ucraniana, da cultura judaica, que é a cultura do próprio Benjamin Moser, que eu acho que é por isso que ele teve contato com a Clarice, porque ele é um britânico, se eu não me engano, ele é um inglês, gente. Não, ele é um texano. Não, ele é um texano, ele é um cowboy. Tô brincando, gente. É, ele, ele talvez tenha tido mais contato com ela, sendo um americano, né? Porque ele é judeu. Então, não sei, talvez ele tenha ido estudar a literatura judia, judaica, e ele conheceu a Clarice assim, porque Clarice era judia. Então, ele vai contar para a gente sobre essa cultura, sobre a cultura ucraniana, sobre como é que era esse contexto histórico e psicológico de viver naquele lugar no início do século XX. O que era ser judeu naquela época? Tá? Porque se hoje ainda existe muito preconceito com os judeus, naquela época era muito, gente, é absurdo. A gente lê livros às vezes, livros assim, você está lendo, e do nada, um personagem faz um comentário antissemita, que nem o Grande Gatsby, por exemplo. Então, assim, era uma coisa comum. Então, imagina naquela época você ser judeu, um estado de constante vulnerabilidade. E os ucranianos, ainda por cima, que era um país em constante invasão da Rússia, com aquela questão difícil de saber qual é a fronteira, qual é aquele povo, se aquele, que junta aquele povo, o que separa aquele povo, enfim. Mas eles tinham uma vida tecnicamente estável, família estruturada. Só que por causa das invasões russas e da milícia, ele vai chamar. Minha irmã voltou de viagem, veio aqui falar comigo, eu tive que parar o vídeo. Mas, enfim, então ele vai dar esse contexto pra gente, dessa família em que você tem um pai muito amoroso, muito cuidadoso, uma mãe também muito amorosa, 2 irmãs, né? A Clarice ainda não tinha nascido nessa época, ela tinha a Elisa e a Tânia. A Elisa era a irmã mais velha, a primogênita, e a Tânia seria ali a irmã do meio. E há essa invasão, voltei ao que eu estava falando, há a invasão dessas milícias russas, o pogrom, chamava-se pogrom, que eram esses caras que entravam devastando o lugar, destruindo tudo, cometendo todos os tipos de violência. E o que acontece é, ninguém conseguia ter paz, porque quando você tinha estruturado uma vida, os caras chegavam, destruíam tudo, tomavam tudo. E nessa situação, a gente lê sobre um detalhe absurdo, dolorosíssimo, assim, não tem nem como explicar, vivido pela mãe da Clarice, que eu jamais podia imaginar. A mãe da Clarice foi violentada, gente, por um grupo de homens do pogrom, né? Então é a partir dessa violência que a mãe dela fica doente. A doença que vai culminar na morte muito precoce da mãe da Clarice é a sífilis, e que ela contraiu durante essa violência que ela sofreu. Então, assim, quando você, logo no início do livro, você lê isso, você começa a colocar em perspectiva tudo o que você acha que você sabe sobre aquela escritora. Porque ter uma história dessas na sua herança emocional, psicológica, espiritual, DNA, genética, é muito pesado. Né? Ela foi depois gerada em uma mãe sifilítica, uma mãe que tinha a doença que tinha sífilis, que já estava muito doente quando ela nasceu.
Inclusive, o Benjamin Moser vai dizer aqui que foi uma espécie de milagre ela ter nascido perfeita, assim, sem nenhuma. Ela ter nascido. Foi um milagre ela sequer ter nascido, porque, em geral, as crianças, as mães que estavam gestantes e tinham sífilis, elas morriam, o feto morria ou a mulher morria, enfim. Então já foi um milagre, meio que Deus dizendo, não, Clarice precisa nascer, que ela tenha sobrevivido e tenha nascido. Ela dizia que ela não era ucraniana, que ela não era russa, que ela não era daquele povo, que ela tinha uma ligação, mas que ela era do Brasil. Porque ela fala, eu nunca nem andei nessa terra. Nessa terra eu só estive no colo da minha mãe. Então, ainda bebezinha, eles conseguem, com muito sacrifício, ir embora daquele lugar onde eles não conseguiam ter paz e morar no Brasil, onde haviam colônias, assim, haviam grupos de judeus. E é tudo muito difícil, porque eles vão para o Nordeste, não falavam a língua, o pai dela vai ser uma espécie de prestação, né? O que a gente conhece como prestação, que é aquela pessoa que vai pela rua vendendo coisas, e assim começa a vida deles aqui, né? Com muito sacrifício. A mãe dela morre muito cedo, ela ainda era criança quando a mãe dela morre. A irmã mais velha cuidava da mãe, a vida era complicada. Mas para Clarice não foi tanto porque ela já pegou uma época em que os sacrifícios maiores já tinham sido feitos, de certa forma. E ao mesmo tempo ela era muito inteligente. Ela era extremamente inteligente, sagaz, esperta, fascinante, comunicativa. Então ela fascinava as pessoas. E ela gostava de contar histórias, ela era muito boa aluna, isso faz com que ela consiga entrar em um liceu, né, em uma escola muito, enfim, muito bem colocada, de muita qualidade, e isso já meio que coloca ela no caminho de ser alguém que ia desenvolver, talvez, ali, as suas capacidades intelectuais. Ela gostava muito de ler, obviamente, ela era apaixonada por livros, por romances, por histórias, é, e ela vai acabar indo parar na faculdade de Direito por consequências ali de querer ter uma carreira. Ela era uma das pouquíssimas mulheres se formando em Direito ali, porque a maioria das cadeiras era para homens, era ela e mais uma no máximo. E lá também ela vai. Depois a família dela, é importante falar que a família dela em algum momento sai do Nordeste, vem morar no Rio de Janeiro. Então ela era uma espécie de nordestina, carioca, com uma ascendência eslava. Então, assim, haviam muitas misturas interessantes acontecendo, culturais, para criarem a Clarice, né? E ela publica o Perto do Coração Selvagem bem jovem, ali antes dos 30 anos, 20 e poucos anos. Ela estava se casando, ela publica Perto do Coração Selvagem. E o autor vai contando tudo isso pra gente de uma forma muito leve, muito gostosa, tanto que você começa a ler o livro e quando você vê, você já leu ali 100 páginas. É o contrário daqueles livros que são difíceis de você ler, que o autor torna muito, o escritor torna muito intrincado, difícil de você quebrar as barreiras da narrativa, e que você fala, nossa, gente, eu estou aqui há 5 anos, eu ainda não terminei essa página. Não, é o contrário. É um livro que você rapidamente você vai digerindo ele. A história dela é muito interessante, então é uma leitura que passa muito rápido e te consome, né? Assim, é interessante. Eu no Dia das Mães eu até comentei isso, né, no restaurante. Eu falei, gente, tô doida para ir para casa para continuar lendo a biografia da Clarice. Enfim, coisa de leitor, né? Eu quero parar tudo que eu estou fazendo para eu continuar lendo esse livro. Mas porque o livro é muito bom, ele é muito gostoso de ler e você quer saber o que vai acontecer na vida dela. Tem aqui pontuações de amizades, ligações literárias dela com Érico Veríssimo, com Nélida Pinhon, Lígia Fagundes Telles. Ele foca muito na relação da Clarice com o Lúcio Cardoso, que é o escritor de Crônica da Casa Assassinada, um livro que ficou durante muito tempo fora das livrarias, e eu acho que só voltou porque a Tati Feltrin, há alguns anos atrás, falou desse livro. Gente, essa é a minha opinião. Eu nunca tinha visto ninguém falar de Lúcio Cardoso, eu não tinha visto ninguém fazer vídeo sobre o Lúcio Cardoso antes da Tati gravar aquele vídeo, postar aquele vídeo.
E aquele vídeo, assim, comover geral, todo mundo fica, quem é Lúcio Cardoso? Precisamos de Lúcio Cardoso na nossa vida. E aí, de repente, a editora republicou numa nova edição e vários youtubers começaram a falar do livro, tá? Então, assim, ele ficou esquecido durante muito tempo, e isso vai ser pontuado aqui pelo Benjamin Moser como uma espécie de má vontade do universo literário brasileiro como escritores que não escreviam dentro daquela estrutura de um romance social. Né? É um romance que serve a um propósito. Bem, aí aquela coisa, eu não vou colocar minha opinião aqui nesse momento. Mário, não vou colocar minha opinião, vou colocar, né? Eu gosto tanto de livros que servem a um propósito social, se forem bem escritos, quanto a livros que estão voltados para o desenvolvimento humano, a alma humana, a psicologia humana, enfim. Só que quando você tem muito de uma coisa só, fica desequilibrado. Né? Por isso eu acho que a Clarice, ela foi esse divisor de águas, e ela adorava o elemento água, né? Os livros dela ela sempre coloca o elemento água, o mar, de uma forma simbólica. E água é vida, tá, gente? Sempre se encontra água, ou a falta de água. É vida ou a falta de vida, simbolicamente falando. Então, ela foi um divisor de águas na literatura brasileira. Mas esse grupo de pessoas que escrevia assim não foram muito bem entendidos a princípio. Né? Então ele vai chamar de o grupo dos introvertidos, é uma coisa da literatura introvertida. Ele vai citar o Lúcio Cardoso, vai citar outros nomes, acho que é o Octávio Faria, que eu também nunca ouvi falar. Eu anotei tudo para ir pesquisar, para ir poder conhecer esses escritores que escrevem de uma forma que me interessa. A amizade com o Lúcio Cardoso, que foi fundamental na vida dela. Ela era apaixonada por ele a princípio, mas Lúcio Cardoso era homossexual, assumido, vivia relacionamentos homossexuais. Então, aquele relacionamento só poderia ser platônico, né? Então, ela mesmo quando vai morar fora do Brasil com o esposo, que era um embaixador, que se tornou embaixador do Brasil, primeiro na Itália, depois nos Estados Unidos, enfim. Mesmo fora do Brasil, ela se correspondia com o Lúcio, que ela conheceu nesse contexto de escrever crônicas, escrever para jornal, né, textos para jornais. Ela chegou a escrever bastante artigos, né, para jornal e revistas, e acho que foi assim, mais ou menos assim que ela conhece o Lúcio Cardoso, né? E os dois, que também escrevia, também era jornalista, e é assim que eles acabaram criando essa amizade, na impossibilidade de um amor, né, de um negócio, ficou apenas a amizade, mas era uma amizade muito importante, porque quando você lê o livro, a impressão que você tem, as cartas que o autor coloca aqui, é que o Lúcio era a ancoragem da Clarice no Brasil. Apesar de, obviamente, ela conversar muito com as irmãs, com quem ela tinha relação muito próxima, a relação dela com o Lúcio, essas cartas que ela escrevia para o Lúcio eram muito assim, coração, peito aberto, sabe? Falando da vida, falando, refletindo sobre as coisas, muito filosóficas. Então, assim, os dois tinham, eu acredito, eu não consigo ver as respostas dele todas aqui, tem algumas, mas nem tudo, mas eu acho que são cartas muito interessantes de você conhecer. Eu fiquei com vontade de ler mais a fundo essas cartas, porque tem muito da própria obra dela nessas perguntas que ela fazia. E a Clarice, ela era uma pessoa que se perguntava Why this world? Né? Que é é o título do livro em inglês. Why this world? Tem algo nessa frase, por que esse mundo, que é uma espécie de encanto, de surpresa, de se sentir maravilhada com esse mundo. Então, a Clarice, mesmo quando ela fala sobre sentimentos de dor, ela ainda diz que sofrer era maravilhoso porque representa. Eita, gente, o que é isso? Representa esse estado de existência. Sofrer, você só pode sofrer se você está aqui in this world, nesse mundo, né? Então, why this world? Claro, é uma referência à obra dela, mas também eu acho que parte dessa personalidade que ela tinha, de nada ser pequeno para ela. Tudo ela tinha interesse, o ovo ou a galinha.
tá, gente? Ela tem esse conto, né? O ovo e a galinha, a galinha e o ovo, uma coisa assim. E tudo, o mais pequenininho, ela se questiona. O detalhe mais ínfimo não é ínfimo para Clarice. Ela vai tirar um negócio deste tamanho de uma coisa pequenininha. Então, isso que é a maravilha da escrita dela era também bem difícil para a personalidade dela, porque como pessoa ela era densa demais, ela era super exigente como amiga, né? Ela ligava de madrugada para as amigas, para os amigos, para falar alguma coisa, para perguntar coisas assim. Mas o que é a vida para você? Imagina sua amiga de madrugada liga para você e diz, mas então, que é a vida, sabe? Então, essa era a Clarice. Não é uma personagem. Era realmente quem ela era. No íntimo, no convívio íntimo, ela realmente tinha essas características de uma pessoa 100% consciente o tempo inteiro do quão impressionável. Será que eu estou colocando direito a palavra? Do quão impressionante é existir. Que de vez em quando, nós, pessoas normais, eu, pessoa normal, do nada, assim, pessoas comuns, né? Do nada, nossa, gente, coisa impressionante é essa vida. Geralmente, quando você vê a natureza, quando você tem uma conversa bacana com alguém, é ali que você tem essa experiência. Mas a Clarice tinha essas experiências, assim, estáticas, né, de êxtase, o tempo inteiro. Então, isso também trazia um certo peso, né, uma certa depressão, uma certa emoções sempre muito à flor da pele, tá? Ela fez durante bastante tempo terapia, ela fazia análise, ela, acredito, estudava psicologia junguiana, mas era uma época muito preconceituosa com qualquer tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico, gente. Ninguém divulgava que fazia análise, entende? Pelo menos não alguém famoso. Aqui as obras dela são mostradas muito a fundo, assim, no mais íntimo possível, da maneira como aquelas ideias passaram pela cabeça dela, como que ela veio escrever Perto do Coração Selvagem, ou O Lustre, ou A Cidade Sitiada. Ele vai fazer ligações entre o momento que a Clarice estava passando como mulher, né, esposa, mãe, e aquelas obras que ela estava escrevendo, que ela estava publicando. Inclusive, ele também vai pontuar a dificuldade de se publicar, né? Especialmente porque ela tinha isso que eu falei, uma literatura muito diferente do que no Brasil se acreditava ser uma literatura que vendia, né? Não tinha crítica social nenhuma, né? Na maioria das obras dela é mais sobre você entrar no universo íntimo, pessoal, individual da alma de alguém ou de alguém, né, no plural. Então, eram livros às vezes difíceis dos caras quererem se comprometer. A Maçã no Escuro, dificílimo de vender, ficou anos engavetado o livro, e isso me dá uma certa raiva, porque hoje você vê que as obras da Clarice são super vendidas, tem gente ganhando um rodo de dinheiro, e a Clarice em si, ela conseguiu ter uma boa vida, ela morava no Leme, aqui no Rio de Janeiro, é um bairro de luxo no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, mas ela poderia ter tido muito mais, porque ela vivia com preocupações financeiras, enfim. Mas acho que muitos escritores famosos em outras épocas não não tiveram o reconhecimento máximo naquela hora, né? No final da vida, e aí você já começa a ficar muito emocionado lendo o livro, né? Vai chegando no final e ela já se separou, ela mora já aqui no Leme, ela tem a sua grande companheira, né, que ali que a ajudava, que depois até acabou se tornando uma pesquisadora sobre a vida da Clarice. Eu não estou lembrando o nome dela agora. É a Nadia Gottlieb, né, que quem ficou ali cuidando da Clarice, ajudando a Clarice durante um longo período ali já da terceira fase da vida dela, digamos assim. A Clarice, o último livro que ela publica seria A Hora da Estrela, que é domínio público no Brasil. Mesmo que você não tenha lido, você sabe quem é Macabeia.
né? Pelo menos eu acredito que a maioria das pessoas tiveram algum contato com essa história. E ele vai mostrar como foram esses últimos momentos dela. Ela ficou doente, ela teve um câncer no útero. Não, no útero não, no ovário. E ela ficou internada ainda durante umas 2 semanas, mas depois ela veio a falecer. E ela escreveu até o último minuto da vida dela, gente. É inacreditável. E deixou, assim, questionamentos para nós. Para nós. O que é a vida? Né? E será que a gente realmente vive de verdade? Eu acho que é uma biografia que ela propõe para a gente conhecer essa biografada a um nível muito íntimo, muito emocionante, assim, muito, muito emotivo, sensível, é, em todas as faces que essa mulher teve, quando criança, quando moça, quando mulher madura, como mãe. Ela teve um filho que tinha uma esquizofrenia, não fica claro, eu não sei se ele era esquizofrênico, mas o escritor vai colocar aqui esquizofrenia, né? O filho mais velho dela. Então ela sofreu muito com isso em não poder ajudar esse filho. O autor faz essas comparações entre a maneira como ela via o seu papel de mãe, e ela dizia que ela era uma mãe mesmo, ela nasceu para ser mãe, ela dizia isso. Não, eu não nasci para escrever, eu nasci para ser mãe. E essa incapacidade de ajudar esse filho, e essa dor que ela tinha por causa disso. Então vejam, é realmente uma biografia maravilhosa. Não há aqui excessos, não tem barba, é ótimo, né? Não tem barriga, né? Como a gente fala na literatura, não tem barriga. Tudo está muito bem posicionado, é enxuto, é suficiente e é escandalosamente emocionante conhecer a história dela, né? De Clarice Lispector. Então, gente, não tem como eu passar todos os detalhes da obra aqui, até porque você tem que ter o seu contato com o conteúdo. Mas se você gosta de literatura brasileira, se você gosta da Clarice, óbvio, mas eu acho que quem gosta da Clarice já tem vontade de ler esse livro. Se você tem interesse em entender melhor esse mistério, essa misteriosa mulher, Clarice, né, eu acho que você vai gostar de ler esse livro, de se empenhar em ler essas 440 e poucas páginas. De todas as mensagens da Clarice, a que mais me pega é que nós somos misteriosos para nós mesmos e para os outros, né? E os outros são mistérios para nós também. Não se deve saber tudo sobre o outro. Não se deve saber, talvez, tudo sobre você mesma. Existem mistérios sobre quem a gente é, que é gostoso de você ir entendendo aos pouquinhos ou só pela metade. Entende? Nem tudo tem que ter explicação, tem que ser lógico, tem que ser, dá para pegar, sabe, material. Não. Existem coisas que são subjetivas, sensíveis, elas são apenas sentidas, não dá para você explicar, não dá para você materializar. E isso você vai encontrar tanto na literatura dela, quanto na vida e na mulher que ela era e na vida que ela viveu. Eu vou deixar o link para a compra desse livro aqui abaixo, no primeiro comentário do vídeo. Eu sou associada da Amazon. Sempre que você compra alguma coisa pelo meu link, eu recebo uma pequena comissão. E eu agradeço a todo mundo que usa o meu link. Muito obrigada. Inclusive, gente, está tendo Book Friday, né? Então, tudo quanto é livro em promoção, eu mesma comprei e vale a pena. Esse livro estava R$ 50, o que é bem mais barato do que o que eu comprei. Eu comprei esse livro por 90 na época. Então, dei uma olhadinha lá, eu não sei se ainda está valendo, mas eu vou deixar o link aqui abaixo. Eu também postei um vídeo de comentários sobre Perto do Coração Selvagem, da Clarice. Acho que vale a pena também esses 2 livros. E estou no plano de ler cronologicamente as obras dela. Quem sabe na próxima semana eu já pego aí O Lustre, que foi o segundo livro publicado por ela. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dos meus comentários e a gente se vê no próximo. Um beijo.